Muito boa tarde, nação guerreira, falando diretamente aqui de Caxias do Sul, onde as guerreiras Grenás já estão fazendo na reta final de preparação para esse primeiro duelo do jogo quartas de final do Brasileirão Feminino diante da equipe do Internacional, partida que acontece neste domingo às 10h45 da manhã no Estádio Centenário, Campo do Caxias. Agora a gente está aqui mais precisamente falando diretamente da Nato Esporte, onde a equipe das Guerreiras Grenás realizam um treinamento, como vocês podem ver aí no fundo, a equipe já treinando. E aqui do meu lado também participando da nossa live, a treinadora Jéssica de Lima, para falar um pouquinho sobre essa preparação, da expectativa desse primeiro jogo contra a equipe do Internacional aqui no Rio Grande do Sul, e também um apanhado geral do que foi a primeira fase das Guerreiras Grenás nesse Brasileirão Feminino. Jéssica, muito boa tarde, prazer em recebê-la na nossa live aqui no Instagram. Primeiramente, Jéssica, eu queria que você fizesse justamente esse balanço da equipe na disputa do Brasileirão Feminino. Terminou na segunda colocação, fez uma campanha muito segura. Claro que perdeu visibilidade na última rodada para a equipe do Flamengo, mas segunda colocação consolidada e agora uma outra fase, um outro campeonato para a Ferroviária agora contra o Internacional no mata-mata. Boa tarde. Boa tarde, Zoco. Boa tarde a todos. Claro, a gente não queria perder o último jogo, a estratégia foi para vencer, mas a gente entende que dentro de todas as dinâmicas que teríamos de viagens, né, a gente vai ter em 8 dias, se passarmos, se Deus quiser, 3 jogos, uma logística muito difícil, já que Porto Alegre e o aeroporto não tem, então a gente tem que pegar 8, 9 horas de viagem, chegamos de madrugada. E chegamos antes, né, para estar ambientando com o Rio Grande do Sul, estamos aqui em Caxias já para se ambientar com a temperatura, uma temperatura mais amena. Então já para a gente estar inserido e já focado e concentrado para esse jogo, que vai ser muito difícil contra o Inter. E você falou até na última coletiva, independente da campanha que a Ferroviária fez, agora é um outro campeonato, né? Que cuidados a equipe da Ferroviária tem que ter para essa partida contra o Internacional? É um reencontro contra a equipe gaúcha, também na fase de quartas de final de 2023, a Ferroviária jogando justamente no Estádio Centenário ganhou por 1-0, gol marcado pela Luana, depois no jogo em Araraquara venceu por 3-0, mas agora é 2024, que cuidados tem que ter agora? Olha, eu não vejo assim como cuidados. Eu acho que a gente sempre estuda muito o adversário, não vai ser diferente dessa vez. A gente estuda tanto coletivamente como individualmente as atletas, então a gente sabe das qualidades da equipe do Inter, sabe os movimentos que elas fazem, o jeito que elas jogam, as situações que elas buscam. Então acho que é muito mais sobre entender a nossa dinâmica de ser assertivo nas estratégias, do que talvez algum cuidado. Isso não quer dizer que eu estou descuidada para o jogo, quer dizer que eu entendo que um time com a qualidade que tem um Internacional jogando dentro da sua casa vai ter uma dinâmica que a gente tenta já entender antes, para aí nesse sentido talvez um lugar de prevenção maior e um lugar sabendo que vai acontecer algumas vulnerabilidades por conta disso. Então, é entender esse lugar, entender o jogo ali propriamente dito, a estratégia do adversário. A gente já estuda plano A, plano B, plano C, para várias circunstâncias, vários blocos, várias situações, mas sempre dentro da nossa característica e o que é de melhor da nossa equipe, que a nossa equipe, acho que ela está numa consciência dentro do campo, está no entendimento das próprias atletas e do nosso estilo de jogo, que é o mais maduro que eu consigo enxergar no ano. E além do Inter, a Ferroviária também tem o frio como adversário, né? Tava marcando antes de chegar aqui 12 graus, né? Como é que você também enxerga a temperatura para esse jogo de domingo, visto que também é no período da manhã? Olha, a gente já veio antes para estar trazendo um pouquinho desse ambiente mais frio, mas eu acho que o desgaste maior é quando você sai do frio para o calor. Eu acho que o corpo sente muito mais. Acho que saindo do calor, que é o nosso caso, e vindo para o frio, há uma questão de adaptação, mas eu não acho que o desgaste seja tão grande quando isso também entra um pouco das conversas com atletas, entra um pouco da minha experiência como atleta. Então, quando você sai de um lugar frio para ir para um calor, inevitavelmente é um outro tipo de situação. Então eu não consigo ver o clima como uma questão ruim, de verdade, não consigo ver. Eu acho que, muito pelo contrário, acho que friozinho é muito mais agradável se você jogar futebol, talvez, do que um calor extremo. No caso, quando às vezes é em Araraquara.
Tá certo, então, agradecendo aqui a participação da Jéssica de Lima. Ô, Jéssica, aproveitando também, queria que você deixasse um recado para a torcida da Ferroviária, claro, primeiro jogo aqui, mas tem um jogo da volta em Araraquara, claro, o horário não ajuda muito, na quarta-feira às 3h30 da tarde na Fonte Luminosa, mas deixa esse recado aí para Nação Guerreira mandar aquela energia positiva para as guerreiras. Bom, a gente sabe o quanto a gente joga em casa, a gente não perdeu esse ano em casa. Faz muito tempo que a gente não perde em casa, muito por conta da nossa energia, muito por conta das nossas torcidas estar dentro da nossa casa. O ano passado foi fantástico, a torcida compareceu, contribuiu para a gente conseguir avançar para as semifinais. E a gente pensa e entende que dá para fazer um esforcinho lá e tá todo mundo apoiando as Guerreiras Grenás lá na quarta-feira. Beleza, muito obrigado, Jéssica. A equipe aqui fazendo um trabalho de aquecimento. A treinadora está liberada, pode ir lá acompanhar agora as atletas. Muito obrigado, Jéssica. E a gente vai seguindo aqui com a nossa live, já com mais informações, né, das Guerreiras Grenás para esse duelo contra a equipe do Internacional. Mas ressaltando que na primeira fase as Guerreiras Grenás terminaram na segunda colocação, fazendo uma grande campanha. Foram 32 pontos conquistados, sendo 9 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, né, nos 15 jogos disputados. Esse último jogo contra o Flamengo, revés por 1-0, mas além de ter terminado com a melhor defesa na primeira fase, sofrendo apenas 9 gols. Então, algo que chama a atenção foi a defesa da Ferroviária, a defesa menos vazada da competição nesta primeira fase. E deste último jogo contra o Flamengo, as guerreiras contam com o retorno de 8 atletas que se juntaram com a delegação que veio do Rio de Janeiro diretamente aqui também para Caxias do Sul. As zagueiras Luana e Rafa Soares, as laterais Cati e Barrinha, a meio-campista Micaele e as atacantes Milena Carioca, Júlia Beatriz e Neném. Portanto, os reforços para esse jogo decisivo, né, primeiro jogo decisivo da Ferroviária nessa fase mata-mata do Brasileirão Feminino. Elas que retornam para a equipe e outras jogadoras retornaram para Araraquara. 3 atletas. A lateral Fran, a zagueira Camila e a lateral Catiele retornaram para Araraquara, não seguiram com a delegação aqui para o Rio Grande do Sul. Já a atacante Nath Vendito também não está aqui, mas é claro que ela está em outro momento, nesse exato momento, que ela foi convocada pela treinadora Rosana Augusto para defender a seleção brasileira feminina sub-20 na disputa do Mundial da categoria, que vai acontecer entre agosto e setembro na Colômbia. Nessa temporada, a jogadora revelada pelas Guerreiras Grenás esteve presente na conquista com a seleção no Sul-Americano Sub-20. Na ocasião, marcou 2 gols e deu assistência para outros 2. Lembrando que o Brasil está no grupo B do Mundial, ao lado de França, Canadá e Fiji. A seleção vai estrear contra a Fiji na sexta-feira, dia 31, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então tá aí a seleção brasileira que conta com a Nath Vendito e também esse Mundial vai ser disputado na Colômbia. Entrando na reta final aqui da nossa live diretamente do Nato Esportes, local que as Guerreiras Grenás estão realizando treinamento neste exato momento. O local society, né, indoor. Então, para escapar um pouco do frio e também da chuva aqui em Caxias do Sul, que caiu muita chuva também durante a madrugada e manhã de hoje, a gente aproveita agora para agradecer os nossos apoiadores, os patrocinadores do futebol feminino da Ferroviária, que são a Galera Bet, Estrela Galícia, Hiper Saúde, MRJ, Lupo Esporte, Droga Vem, Rede Voa, Piracanjuba, Reag, Bom Pra Crédito, Necta, Empresa Cruz, Nil Digital, Estre, Total Player, Revi, Cismoura, Tecnobank, Insis e Vale Bônus. Então, portanto, o primeiro jogo entre Ferroviária e Internacional acontece neste domingo, às 10h45 da manhã, horário de Brasília, aqui em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Vai ter transmissão da Rede Globo, Sport TV e também da TV Brasil. Muito obrigado para você que acompanhou a nossa live e até a próxima, Nação Guerreira!